Olá, querido irmão, querida irmã, você que assiste esse vídeo neste momento, seja bem-vindo ao nosso Papo Vocacional. Eu sou o seminarista Matheus Torres. E eu sou o seminarista Juliano. Nós somos da etapa da configuração a Cristo, etapa da teologia, eu do 3º ano e o Juliano do 4º ano. E hoje estamos com uma convidada super especial, a irmã Nilda. Seja bem-vinda, irmã. Olá, boa tarde. É uma alegria muito grande estar com vocês neste momento. Eu sou a irmã Nilda, da Congregação das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Tenho 37 anos de idade e estou na congregação há 17 anos. A senhora Legal. É nova ainda, olha só que beleza. Relativamente jovem. Show de bola. Então agora a gente vai começar o nosso papo. O Juliano vai fazer aí a nossa primeira pergunta. Aqui vamos tem algumas coisas que a gente combina antes, para você que nos assiste, tem algumas coisas que a gente não combina. Então, aviso a vocês aí que estão nos acompanhando que para também ficar um papo gostoso, vem a pergunta para a irmã agora que a gente vai fazer aqui então, ó. A vocação consiste em responder através de um projeto de vida, ao sopro de vida que inspiramos quando nascemos e devolvemos na hora da morte, como entrega de vida total a Deus. Diante dessa frase, irmã, eu gostaria que a senhora pudesse comentar um pouco como que a senhora vê esse sopro de vida na vocação da senhora. Então, para mim, esse sopro de vida é uma frase muito interessante, porque realmente foi um sopro divino na minha vida, desde a minha adolescência até os meus 18 anos, posso dizer até os 20 anos, né? Porque foi na adolescência que eu escutei o chamado de Deus, o primeiro chamado. E como Samuel teve 3 chamados, né? Deus chamou ele por 3 vezes, e na terceira voz ele ouviu. Eu posso dizer que eu ouvi na segunda vez, no segundo chamado de Deus, porque somente com 20 anos que eu respondi a Deus concretamente como vocação. Então, todo esse percurso da adolescência até os 20 anos, eu caminhei com Deus, sim, na participação na paróquia, na comunidade, e sempre faltava algo mais, né? Eu sempre sentia a falta de algo mais para a minha vida. Parece que ser catequista, atuar na liturgia, para mim não era o suficiente. Eu queria algo mais, eu queria conhecer mais de Deus, queria saber quem era esse Cristo mais profundamente. Então, isso para mim foi o que conduziu a minha vida. Então, eu posso dizer que foi um sopro divino, sim, impulsionando cada vez mais para responder à minha vocação. Legal, que legal. A senhora tinha falado no começo, quanto tempo mesmo de vida religiosa? Eu tenho 17 anos, desde a minha entrada. Legal, 17 anos. Irmão, algumas pessoas acham que quando a gente diz o nosso sim, a nossa vocação, a gente vai ter certeza que o resto da vida é aquilo, a gente não vai ter mais dúvida nenhuma. E um dia eu ouvi uma frase que a vocação é um apaixonar-se cotidianamente, é um sim diário. Diante disso, a senhora acha que... o que a senhora pode falar diante disso assim? É isso mesmo? Depois que a gente dá nosso sim, a certeza, é claro isso, a vocação na nossa vida? As dúvidas, elas sempre existem. E para mim não foi diferente, né? Elas existem, sim, mas o que me manteve fiel, né? O que me fez caminhar firme na minha vocação e me manter até hoje, é a certeza da vocação. Porque a partir do momento que eu tive a certeza de que era Deus que me chamava, que eu deixei tudo para uma causa muito maior do que aquela causa que eu tinha antes, né? Aquele projeto humano que eu tinha, a certeza da vocação, de que é Deus que me chamou, isso me faz caminhar com bastante firmeza e não deixar que as dúvidas venham abalar esse caminho. Elas vão existir sim, por causa das nossas fraquezas humanas, porém nós caminhamos com segurança e com firmeza porque sabemos que é Deus que nos chamou. Então é normal as dúvidas. Legal. Bacana, bacana. Me chamou a atenção na fala da senhora uma coisa, né? Que o despertar de Deus nos coloca sempre algo mais, para a gente se lançar em algo mais. E agora a senhora falando também desse sim, né? Esse sim que vai se confirmando durante a vida. Eu pergunto para a senhora, qual foi o ponto decisivo, ou se tem
algum fato marcante para que a senhora pudesse saber que a senhora ia adentrar nessa caminhada? Então, o que marcou assim, muito a minha decisão mesmo foi o fato de eu ter que deixar um trabalho já estável, uma vida já mais ou menos organizada, né, para o meu futuro. Porque eu saí da casa dos meus pais para trabalhar em um outro estado. Eu morei em Santa Catarina, saí do Paraná, fui para Santa Catarina. E lá, quando eu estava numa vida mais estável de trabalho, veio o chamado de Deus, né? Com a participação na comunidade, tudo eu senti que Deus me queria para a vida religiosa. E para mim foi muito difícil deixar tudo aquilo que eu tinha já construído para poder abraçar um outro caminho, uma outra vida que é totalmente entrega, que é vivência de pobreza, deixar mesmo os bens materiais para abraçar uma causa maior. Então, isso para mim foi desafiador. Mas, como eu disse antes, a certeza da vocação foi que me ajudou a caminhar fazer esse percurso com certeza, com firmeza, de saber que é Deus que me chamava e que a causa era muito maior e que valia a pena deixar tudo para poder seguir Jesus na consagração religiosa. Legal. Eu acho que muito jovem se encontra numa história parecida com a da senhora, né? Essa coisa de deixar uma coisa certa, né? Um trabalho, aí tem que deixar isso para falar nosso sim para a nossa vocação, para o chamado que Deus nos faz, né? E é uma decisão difícil, mas necessária e com certeza nos traz felicidade e sentido, né? Mais ainda do que já tinha na nossa vida. Uhum. A senhora falou desse ponto que marcou a vida da senhora. E existiram pessoas na caminhada da senhora que foram pessoas marcantes? Sim, poderia citar mais, mas eu citarei apenas uma pessoa que foi um seminarista. Hoje eu não sei se ele é seminarista, porque na época ele saiu do seminário diocesano para entrar numa congregação religiosa, então eu perdi totalmente o contato. Mas ele, no período de apostolado dele na comunidade, ele, percebendo, né, toda a minha empolgação, o meu envolvimento com a comunidade, ele me perguntou um dia, você nunca pensou em ser religiosa? E eu logo disse não, nunca pensei. Aí, só que quando eu respondi a ele negativamente, logo me veio a lembrança de quando eu era adolescente. Falei, não, eu já senti o desejo no coração, mas já se passaram tantos anos, hoje para mim isso já não tem mais sentido, não penso mais nisso e tal. E realmente eu não tinha, né, em mente nada disso, né, de deixar o que eu fazia para poder engajar numa outra vida, porque eu estava ainda começando a construir minha própria vida. E aí, só que com essa resposta a ele, isso tudo me incomodou. E ele me convidou, ele logo percebeu, me convidou a visitar as irmãs que moravam em Santa Catarina, moram, né, até hoje, tem a comunidade de Joinville, a visitar os doentes no hospital e a conhecer a irmã. E aí eu resisti um pouco, mas de tanta insistência dele, eu aceitei. E foi a partir desse convite, então, desse seminarista que se chama Anderson, ele que me impulsionou a dar essa resposta a Deus, a redescobrir a minha vocação, na verdade, que estava como que adormecida dentro de mim e eu já não conseguia mais identificar isso como vocação. Por mais que eu tivesse um desejo grande de Deus, isso para mim, falar em vocação, para mim era algo desconhecido, né? Eu não tinha muito esse contato, né, com essa palavra, ou faltava mesmo um instrumento, alguém que tocasse mais profundamente e fizesse a pergunta-chave, né? Falasse, você não quer seguir a Cristo? Você nunca pensou nisso? Então, isso foi marcante para mim. A pessoa dele marcou profundamente minha vida. Não tenho mais contato com ele, nem sei hoje onde ele mora, mas rezo sempre por ele. E, assim, são os instrumentos de Deus, né, que nos ajudam. A senhora poderia falar um pouquinho da vida de oração da senhora aí na comunidade e também fazer uma comparação de antes de quando a senhora de antes de a senhora se entrar na congregação? Sim, a senhora poderia comentar alguma coisa? Uhum. Então, eu quando entrei na congregação, no primeiro ano, eu entrei numa crise muito profunda, porque eu cheguei a dizer isso para as minhas companheiras de turma, que parecia que lá fora eu rezava mais do que dentro, porque aqui a gente tem
todo um ritmo de trabalho, de estudo, de lazer. E às vezes eu queria dar o tempo que eu dava lá fora. Só que aqui eu comecei a compreender de outro modo. Isso na primeira formação eu fui entendendo isso, que a nossa vida, ela é toda oração, praticamente, porque se eu estou no trabalho, se eu estou no apostolado, eu estou servindo a Cristo, eu estou levando para o pobre, para o doente, que é o fruto daquela oração que eu fiz na parte da manhã, daquela oração daquela adoração ao Santíssimo que eu já participei, da Santa Missa. Então, hoje eu consigo ver praticamente que a minha vida, ela é uma oração. Tanto que é um desafio que a gente vai enfrentando para poder construir esse caminho de vida de oração. Hoje nós temos meditação da palavra, oração do terço, temos os horários para fazer isso. E posso dizer, com mais profundidade. Porque quando eu estava fora da congregação, na minha vida leiga, eu rezava sim, mas a qualidade tinha outro aspecto, não era tão profundo, justamente pelo conhecimento que eu tenho hoje, né? Dentro da congregação, eu acabei, assim, valorizando muito mais o tempo, aproveitando melhor, dando mais qualidade para a minha oração. Então, a partir do momento que eu levanto de manhã, eu já tenho as orações próprias a citar, que é tradição, como posso dizer, é carisma nosso, e isso ajuda muito a já começar o dia. E depois na meditação da palavra, na adoração ao Santíssimo, que é meia hora em silêncio, também é um momento para se meditar, para rezar, colocar as intenções que trazemos, né, para poder rezar pela humanidade, pelas as intenções pessoais também. Então, tem outra dimensão hoje, outra conotação à vida de oração aqui. E eu posso dizer que eu gostava de rezar lá fora, a palavra de Deus orientou muito a minha vida. E hoje eu posso dizer que orienta também, muito mais ainda, e alimenta diariamente a minha vocação. E posso dizer que a fidelidade, a minha vocação começa daí, né? É o que vai dando sustento. A palavra de Deus vai dando sustento para que a gente possa responder com mais profundidade, dando um sentido novo para cada dia, para que eu seja fiel a essa vocação, que é algo sublime, mas que eu preciso cultivar, eu preciso alimentá-la todos os dias, né? E para os jovens que estão acompanhando a gente, a senhora falou na palavra carisma, né? O que é carisma? Então, nós temos carisma, é próprio o Espírito Santo que soprou, né, no coração da nossa fundadora, é um estilo de vida, é um modo de viver. Então, viver um carisma é você escolher um estilo. Por exemplo, nós, como pequenas missionárias, temos como carisma a adoração ao Santíssimo Sacramento. Isso é um estilo de vida nosso. Nós, a partir do nosso levantar de manhã, a gente já vai para a celebração eucarística ou para a adoração eucarística, que é o primeiro momento de oração nosso. Porque é próprio do nosso carisma a espiritualidade eucarística. Então, o carisma é uma espiritualidade própria que se tem dentro de uma congregação. Se eu fosse uma salesiana, uma franciscana, eu teria outro estilo de vida, outro apostolado, não seria o doente. Para mim, especificamente, é o doente, porque nasceu, é próprio do nosso carisma, foi Deus que inspirou no coração da nossa fundadora a cuidar de doentes. Salesianas, a educação. Então, carisma é isso, né? Um estilo próprio de vida, que o Espírito Santo inspira no coração do fundador, e o fundador transmite isso para os membros, né, do Instituto, da congregação. Que legal, irmã. Olha, o nosso papo foi bom demais da conta, gostei muito, e acho que de uma coisa que eu tiro de importante de toda essa nossa conversa, e da história vocacional da senhora, é do nosso papel enquanto seminaristas, futuros padres, a senhora como irmã e as outras irmãs, o papel da pastoral vocacional na vida da igreja, de sempre fazer o convite para os jovens, né? Já pensou nisso? Já pensou naquilo, né? Já pensou nessa vocação? Porque às vezes essa perguntinha pode mexer e levar os nossos jovens, levar as pessoas a fazer uma belíssima reflexão, né? E a senhora é um exemplo disso. O papo foi muito bom, gostei demais, espero que tenha ajudado muitos jovens a conseguir refletir um pouquinho mais. E agora eu peço que a senhora dê uma mensagem final, dê seu tchau aí pra gente.
Então, a minha mensagem final para o jovem é não ter medo, né? O Papa diz isso muito, né? Não tenhais medo. E o Evangelho também nos convida a não ter medo, porque o medo, ele nos bloqueia. Ele faz com que a gente fique esperando, dê mais um tempo, né? Deixa para responder depois. E o tempo, ele é precioso. Então, quanto mais eu aproveitar esse tempo para responder a Deus no meu chamado, naquilo que Ele me convida a ser hoje, se é ser um catequista, se é ser um animador de grupo de jovens, ou é apenas participar da comunidade, é ali que Deus vai mostrando o caminho. Se eu vou respondendo nessas pequenas coisas, Ele vai mostrando o caminho da minha vocação. Então, é muito bonito você não ter medo e se lançar, né? Se lançar nesse convite de Cristo, responder com alegria, não ter medo, ser generoso mesmo. E é nessa generosidade que Deus vai agir, porque por mais medo que a gente tenha, se eu sou generosa, se eu dou de mim o melhor, Deus, ele vai tocar mais profundamente, ele vai fazer com que você encontre a sua vocação de modo mais profundo e de uma maneira que não é forçada, é livre. Você vai livremente respondendo. Então, não ter medo, né? Se lançar mesmo, deixar Deus conduzir a vida, se abandonar nas mãos de Deus e Deus conduz tudo. Legal. Amém. Ju, quais são as suas últimas palavras? As últimas palavras é que a gente deixa com carinho, né? A gente faz com muito carinho esse vídeo para você que vai nos acompanhar, né, em algum momento do seu dia, em algum momento da sua vida, e que se sinta, então, chamado a viver um carisma, uma vocação que é algo mais que Deus chama na nossa vida. E por favor, né, por favor, ajuda a gente a bater os nossos likes, os nossos compartilhamentos, e coloque comentários assim, dando ideias daquilo que a gente poderia fazer aqui nesse canal, e para que algo também que seja nosso, e com certeza também a gente possa contribuir com a vida aí de cada um na casa, né, e poder também contribuir, principalmente com você que é jovem, você que é adulto, você que é velhinho que assiste, você que é apaixonado pela vocação. Show de bola! Muito obrigado, irmã, você que bateu um papo com a gente hoje, valeu de coração. E agradeço também a você que assistiu ao vídeo de hoje. Então, como o Juliano disse, curte lá, compartilha, deixe seu comentário, ajude esse papo vocacional a chegar a várias pessoas. Valeu, muito obrigado e até o nosso próximo papo vocacional. Abraço, tchau! Valeu, gente, um abraço! Tchau!